Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Maciel pela ideia maravilhosa desse simpósio, dizer que o que a comandante Rebeca falou é uma verdade. Eu já mudei a minha fala acho que umas 4 vezes aqui, porque eu não sou mais a pessoa que chegou aqui. Diante de tantas coisas que nós aprendemos, de tantas coisas que nós, tantas ideias que nós trocamos, né? Eu já não sou mais a mesma pessoa, então a minha fala já se alterou algumas vezes. Eu queria dizer que eu sou também representante da Comissão Sudeste do Movimento GEFENS. Gostaria de, primeiro, agradecer às meninas que confiaram em mim por representá-las nesse evento. Dizer que esse movimento GEFENS começou aqui na Bahia. A ideia, as idealizadoras foram as meninas daqui da Bahia, as guardas daqui da Bahia. Todo o meu maior respeito a elas por esse movimento que se iniciou num primeiro momento para falar somente entre as guardas de problemas que existem com o efetivo feminino dentro das corporações, mas essas questões elas são tão sérias e tão latentes e ficam tão escondidas que, ainda que elas no primeiro momento não tivessem pensado que isso poderia se alastrar pelo Brasil, está se alastrando. Então, obrigado por me deixar falar também nesse momento. Nós temos representantes do Nordeste aqui também, mas os problemas femininos, eles são gerais. Apesar de eu ser oficialmente representante das GEFENS Sudeste, os problemas, eles são os mesmos. Bom, esse movimento, ele surgiu dessa necessidade de conversar sobre isso, né? E assim, eu quero aqui acabar com algumas lendas. Primeiro, ninguém aqui está querendo separar homem de mulher, ninguém aqui está querendo falar assim, olha, a gente veio falar de feminismos, muita gente falou assim, vocês vão falar com essas besteiras de feminismo. Nós não estamos fazendo uma conspiração feminina contra o masculino, mas, por favor, não tratem esses encontros como se fossem conversa de cozinha ou clube da Luluzinha. Respeito é o mínimo pelo que a gente está fazendo e pelo trabalho que a gente está desenvolvendo. Tá? Dentro desses encontros da GEFENS, nós temos alguns depoimentos graves. Nós temos que entender primeiro que o nosso país é um país de dimensões continentais. As diferenças culturais, elas são muito grandes. E mesmo com essas diferenças, do sul ao nordeste, ao norte, as reclamações são as mesmas. Num primeiro momento, as pessoas falam assim, pô, vocês não deixam a gente entrar aí na reuniãozinha de vocês fazem essa reuniãozinha aí. Eu vou deixar uma coisa clara. Para quem é policial sério, ele sabe que quando ele pega uma ocorrência de violência, ele jamais expõe a pessoa que sofreu aquela violência, aquele que está cometendo a violência. Como é que uma guarda que está passando por um problema dentro da corporação dela poderia falar daquilo que ela está passando na frente de quem está fazendo? Não tem como. Essas primeiras reuniões, elas precisavam ser fechadas. Essas primeiras reuniões, elas tinham que ser para a gente saber o que estava acontecendo dentro das guardas. E é por isso que os homens não entravam. Não era clube da Luluzinha e muito menos chá de cozinha. Bom, quem aqui gostaria que os policiais militares resolvessem a vida das guardas na Previdência? Levanta a mão. Ninguém?
Tá. Não, a pergunta é essa mesmo. Quem gostaria que os policiais militares resolvessem a vida das guardas na Previdência? Ninguém, né? Os policiais militares? Não. Eu acho que quem tem que falar por guarda é guarda. Também acho. Quem tem que falar por guarda é guarda. Só guarda que sabe o que o guarda passa na rua. Só guarda é que sabe o que passa na rua. Até agora, tudo que foi falado aqui é que nós precisamos resolver a nossa vida porque nós é que sabemos o que nós passamos, ou eu estou errado? Não é isso? Não somos nós, guardas, que sabemos o que nós passamos no dia a dia? As mulheres é que sabem o que estão passando no dia a dia. As mulheres é que têm conhecimento do que está passando no dia a dia. E é isso é muito difícil, porque eu estou vendo aqui gente dando risada, eu vejo aqui gente olhando para mim com cara indignada. Isso para nós é muito complicado. Normatividade é aquilo que a gente vê no dia a dia como normal. Só que o normal, veja só, não é porque eu entendo que é normal que aquilo é normal. E isso não é culpa de ninguém, isso aí é a nossa cultura. A nossa cultura é dessa forma, uma cultura machista. Então, quando você fala, por exemplo, com as pessoas, olha, eu gostaria que os maridos, os homens, né, compartilhassem das atividades dentro de casa. O homem fala assim, poxa, mas eu ajudo dentro da minha casa. Você ajuda dentro da sua casa, você compartilha uma série de coisas. Você compartilha as finanças, você compartilha a cama e na hora das atividades você ajuda. Você também tem que compartilhar as atividades, aquilo que a mulher faz. A mulher sofre uma jornada tripla. E aí, aquilo que se entende como normal, na verdade não é normal. O meu pai era um homem maravilhoso, meu pai era um homem muito bom. Mas ele fala, eu cresci a minha infância ouvindo ele falar para mim que eu não tinha que trabalhar, porque eu era mulher e meu marido ia me sustentar. Eu não precisava trabalhar. Minha mãe precisou brigar com ele, porque ela falava, eu quero que minha filha seja doutora. E ele falava, não, ela vai casar e ela vai ter um marido que a sustente. Sociedade patriarcal. E isso é o quê? Normatividade. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós não percebemos, porque a sociedade já... É como se todos estivessem numa matrix. A sociedade, ela já entendeu como normal, mas na verdade não é. Na verdade não é. É como se todos nós estivéssemos numa matrix. E sabe o que está acontecendo? Essa matrix está fazendo com que o Brasil esteja em 5º lugar em feminicídios no mundo. Porque as pessoas não querem discutir isso, as pessoas elas não querem ver o que está acontecendo. E isso acontece dentro das nossas corporações. Então, se os senhores querem falar de polícia, vamos falar primeiro de modificar e ouvir as mulheres, senhores comandantes, dentro das suas unidades. Ouçam as suas mulheres e o que elas têm para dizer. Porque se os senhores querem falar de polícia, então, por favor, ouçam as suas mulheres. Porque não há como tratar de uma enfermidade social se os senhores não tratam as enfermidades dentro das suas corporações. Isso é muito sério. Dentro das corporações existem problemas. Eu não estou falando que são todas. Como eu falei, nós estamos num país de dimensões continentais. Mas, por exemplo, existem mulheres que são proibidas de amamentar. Existem mulheres que são proibidas de usar farda. Elas são proibidas de usar farda porque são mulheres. E isso, o que para alguns é um absurdo, para outros é muito normal. Então a gente precisa primeiro entender que nesse país de dimensões continentais, aquilo que nem sempre a gente acha que pode não acontecer, está acontecendo em um monte de lugares. Então, se nós queremos unidade, se nós queremos união, que foi o que eu ouvi aqui, eu ouvi em todas as palestras que nós precisamos de união, nós precisamos
nos despir das vaidades. Então, comecem ouvindo as suas mulheres e o que elas precisam. Eu não estou falando aqui, entendam o que eu estou falando, eu não estou falando aqui que a mulher ela tem que usar o artifício de ser mulher para se furtar as suas funções como guarda municipal. Em nenhum momento eu falei isso. Porque ela não foi obrigada a prestar algum curso, ela sabia o que ela ia passar, ela sabia que ela ia para a rua, ela sabia tudo que ela ia fazer. Então, ninguém aqui está falando para dizer assim, eu sou mulher, não posso cumprir minha função, não posso pegar minha ocorrência. Eu tenho 23 anos de guarda, dos 23, 22 eu trabalho na rua, eu ainda trabalho na rua. Só que eu trabalho na rua com equipamentos que são voltados à área masculina, porque a atividade policial, ela é essencialmente masculina. E isso é um sacrifício para quem é mulher. Para mim, usar um colete, eu uso tamanho 50. Pensa, um colete para mim, uma hora ele sobe, outra hora ele desce, ele não fecha direito, ele me aperta, eu curvo a coluna, eu fico com dor nas costas 12 horas em pé, com você curvando a coluna. Eu não estou pedindo aqui para me esquivar, para as mulheres serem esquivadas da atividade policial. Eu estou querendo que os senhores comecem a pensar em dar condições igualitárias para que elas desenvolvam as atividades policiais da mesma forma e com a mesma eficiência, sem sofrer tantas coisas. É isso, eu estou falando de políticas públicas, eu não estou falando aqui de queimar sutiã. Eu estou falando que mulher menstrua, mulher tem menopausa, mulher tem hormônios diferenciados. A Constituição ela é muito clara. Tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Nos meus 22 anos de guarda, eu sempre ouvi, polícia não tem sexo. Pode até não ter sexo, mas tem gênero, masculino e feminino. Porque homem e mulher não é igual. E para que a mulher possa desenvolver da mesma forma o seu trabalho, os senhores precisam entender que as mulheres têm necessidades diferenciadas. Ninguém aqui está pedindo para não cumprir aquilo para aquilo que ela se propôs. Porque elas são capazes e às vezes melhores do que os homens. Então, o que acontece? No posto, quando existem mulheres que elas estão no posto, estão na rua, o miliante ele vai em quem? Em quem ele entende que acha que é mais fraca. A mulher ela é mais vulnerável quando está na rua. É a mesma coisa no acompanhamento policial. Se o miliante percebe que a viatura está atrás, ele vai virar para tentar acertar quem? O motorista. Assim ele para a viatura. Então, num posto, no pensamento dele, ele acha que a mulher é mais frágil. Então ele vai para cima de quem primeiro? Da mulher. Os enfrentamentos são primeiro contra a mulher, porque aí ele desestabiliza ela e o parceiro dele, lógico, vai na cabeça dele, ela não tem condições de enfrentá-lo. Mas isso é a nossa sociedade. Senhores, essas são algumas das discussões que tem dentro da GFEM. Dessa atividade policial, que como o Isaú mostrou muito bem, nós estamos dentro de uma máquina de moer gente. E se os senhores não acordarem que nós temos que dar as mãos, e dar as mãos é todos, porque corporação vem da palavra o quê? Corpo. As mulheres fazem parte do corpo da guarda. Então, se os senhores não cuidarem bem das suas mulheres, parte do corpo vai estar doente, parte do corpo não vai responder da mesma forma. Então, se nós estamos falando de união até agora, a união ela tem que partir de dentro da corporação e depois todas as corporações. Agora é difícil porque, como eu falei, tem muita gente que acha que isso é besteira. Aí a gente entra naquela outra situação que é a vaidade, que também foi discutido aqui muitas vezes. A vaidade de, imagina o que ela está falando. Imagina uma mulher querendo me dar ordem. Imagina o que ela está falando de besteira. Isso é vaidade. Então, por favor, senhores, por conta da vaidade, nós podemos cair e eu acho que não é a hora disso. Eu acho que é a hora de nós nos unirmos mesmo. E quando nós falamos de nos unir,
É olhar realmente para os nossos problemas dentro das nossas corporações. Porque daqui a um tempo, dependendo do que acontecer nessa Previdência, aliás, essa história de unir não deveria nem acontecer agora, né? Isso deveria ter sido sempre. O meu recado é que com vaidade e polarização, nós não chegamos a lugar nenhum além da catástrofe. Nós não teremos, os comandantes não terão comandados, né? A maioria vai ficar aí perdido dependendo do que acontecer. Mas com união, de fato, com um olhar para o seu companheiro, para o seu subordinado, para a sua subordinada, com esse olhar diferente, com respeito, nós chegaremos longe. Nós aqui não queremos nos furtar das nossas obrigações, queremos apenas condições para que nós possamos trabalhar de forma a ser tão eficiente quanto os homens, com equipamentos voltados às necessidades da mulher. Apenas isso. Além de respeito. Respeite a guarda por ser guarda e não por ser mulher. Então, senhores, esse era o meu recado. Eu espero que... Eu vou contar só uma historinha. A história de Santo Antão. Santo Antão era um mestre que ele queria se tornar santo. Aí, para se tornar santo, ele se colocou em reclusão. E aí ele ficou em reclusão e falou, eu não vou ceder a nenhuma vaidade, eu não vou ceder a nenhum pecado capital, eu não vou ceder a nada. Mas aí o demônio ficou atentando ele. Ficou atentando ele por mais de 90 anos. E Santo Antão resistiu a tudo. E aí o demônio ia lá, colocava mulheres bonitas, farta comida, e ele não aceitava. Ele falou, não, eu quero ser um santo. Quando, depois de um tempo, o demônio falou assim, 90 anos, mais de 90 anos. O demônio virou para ele e falou assim, eu desisto. Eu desisto porque eu não vou conseguir te perverter nunca. E saiu, foi saindo da caverna. Santo Antão ajoelhou, levantou as mãos para o céu e falou assim, agora eu sou um santo. Aí o diabo virou para trás e falou assim, não, você se perdeu na vaidade. Você perdeu 90 anos de trabalho por causa da vaidade. Senhores, esse era o meu recado, eu espero que os senhores tenham entendido. Aproveitando que tem um minuto, eu vou passar um